verdade. Tu tá por dentro dessas paradas de guerra da Ucrânia? Sim. E eu tô achando que tem uma questão muito importante aí para ser pensada. Assim, minha percepção é que o debate no Brasil sobre a guerra da Ucrânia, ele tá um pouco fragmentário. Então, assim, como todos os debates que envolvem alguma coisa política naturalmente, né? Então, assim, a gente tem muita gente com um discurso que vai numa linha. Muita gente com um discurso que vai numa outra linha. E eu acho, assim, pouca gente tentando pegar as duas linhas, colocar lado a lado da maneira mais transparente possível para fazer uma reflexão em cima. Então, não sei, esse é um assunto que te interessa? Claro, todo assunto me interessa aqui. Então, o que você quiser falar, você fala. Esse para mim é um assunto assim, que me interessa muito. Eu acho assim, um assunto que acaba virando uma faísca para a transformação de longo prazo do mundo. E então a gente, por muitos anos, vai sentir isso, por mais que a guerra não dure mais tanto. Pode crer. Então, assim, eu acho que para a gente pensar de fato esse tema, é importante voltar um pouco na história da Ucrânia, porque acho que tudo começa com algumas percepções que eu vejo sendo disseminadas na mídia e tal. E não só na mídia, tá? Às vezes eu vejo gente especializada escrevendo que não são bem verdadeiras. Então, no século XIV, já havia uma formação de um Commonwealth. Commonwealth quer dizer, assim, uma zona de acordo, tá? Uma zona que tem, assim, um governo comum, algumas regras comuns, regras de comércio exterior, etc. e tal, que envolvia a Polônia e a Lituânia. Tá? Isso durou até o século XVIII. Tá? E a Polônia é do lado da Ucrânia, né? A Polônia e a Lituânia. O negócio é o seguinte, esse Commonwealth, esses dois países num só, eles ocupavam uma parte grande do que é a atual Ucrânia. Entendi. E tinha uma outra parte que foi ocupada por mongóis, etc. e tal. Então a gente já tem pensa numa separação. Qual que é o resumo da ópera desse papo? Tem uma separação, uma divisãozinha étnica nesse território. Aí, a partir disso, o que é o território da Ucrânia vai sofrendo uma série de ocupações, etc. Então tem austríacos, os atuais austríacos, os atuais alemães, russos, poloneses. Enfim, o negócio vai sendo realmente palco de muita coisa, porque é na passagem do Oriente para o Ocidente, tem um sentido muito estratégico, é uma terra muito estratégica. Tá? Então esse é um lugar assim que a gente tem que pensar que tem muita vida e muita vida assim, muita disputa, muita guerra, muita tensão, lugar histórico importantíssimo. Mas de onde vem esse valor estratégico do território da Ucrânia? Porque ele está bem posicionado Exatamente, geograficamente? super bem posicionado geograficamente. Tem uma série de rotas de comércio que passam por ali, tá? Rotas que são, assim, tem mais de 1000 anos. Então, ele tem esse sentido. Mais recentemente, tem uma questão de reservas naturais, tá? Então, no século XX, se torna muito estratégica a questão do carvão e de outros minérios. Então, tem toda essa questão. Então, um país rico em minérios lá. Então, mas beleza, vamos pensar isso aqui. O que acontece? No começo do século XX, começam a ganhar forma uns movimentos de independência da Ucrânia, tá? Como país. E entre 1917 e 1921, de fato acontece uma independência da Ucrânia, tá? Mais ou menos, mas existe. E, inclusive, tem duas guerras importantes. Tem uma guerra da Ucrânia com a Polônia e uma guerra da Ucrânia com a Rússia. E existe, então, portanto, um país chamado Ucrânia, que imediatamente depois, acaba virando uma das repúblicas que vão formar a União Soviética. Originalmente, tá, a formação da União Soviética envolve a Ucrânia. Quer dizer, é um país. Por que esse é um ponto? Porque muita gente diz que a Ucrânia surge em 1991, surge com o ocaso da União Soviética. Mas isso não é verdade. A gente, é como a gente dizer assim, que um país que estava sob um regime dentro de uma lógica, quando ele sai dela, ele surge como país. Mas ele não é. Na verdade, primeiro que você tem esses grupos formando o que seria a Ucrânia há muito tempo, e depois que você tem um conceito de país já no começo do século XX. Então é um país, sim. E aí tem um outro fator que é o seguinte: em 1954, o Khrushchev, que foi o presidente que sucedeu o Stalin, ele cede, dentro de uma lógica que nem vem ao caso agora, o que é a Crimeia, que é o primeiro estado, primeira região ocupada na Ucrânia, né, pelos russos,
para a Ucrânia. Como é que você cede um território para algo que não é um país? Entendeu? Claro que você deu de um país para outro país, beleza? Então, assim, é um país, tá lá. Esse país tem regiões que tem duas coisas. Uma é que podem ter uma maioria étnica russa e outra que fala russo. São duas coisas diferentes. Então, por exemplo, região de Donbass, um outro erro, que é essa onde boa parte da atenção está acontecendo agora. Guerra civil lá um tempão, né? Então, é uma região em que se fala russo, mas a maioria da população, do ponto de vista étnico, não é russo. Entende? Então, tem uma sutileza, enquanto na Crimeia é. Então a coisa não é tão simples. Por exemplo, o discurso, a ideia de que não, esse é um falso país, ou não é bem um falso país, mas um país que não tem bem uma tradição de nação, que surgiu em 1991, que na verdade é um derivado da Rússia. Isso não é bem uma verdade. E mais do que isso, esse país, se a gente vai olhar historicamente, por que eu conto essa história? Porque ele passou, assim, ele tem uma forte influência polonesa, ele tem influência de gente de todos os lados, o que dá para ele, no final das contas, uma identidade própria. Não é em todas as partes, tá? A parte mais do leste não é tanto assim, tanto que, né, ela tem um caráter mais russo, mas é um país, não é que não é. Então, assim, esse para mim é o ponto de partida para essa discussão, que coloca, assim, em xeque... até que é bom que baixe isso aí. Sim. Tá só um pouco forte, né? Vamos dizer assim. Vou colocar aqui 24. Só tá saindo lágrima do meu olho. Então, vendaval. É que tava calor, agora começou a ficar frio, também tô sentindo. Bota frio nisso. Mas, enfim. Então, esse é o primeiro ponto. Mas aí, quando a gente olha, então, do ponto de vista do que tá rolando nesse tal país, eu vejo que a gente tem duas grandes maneiras de ver. A primeira, ela parte da seguinte premissa. O mundo, como, assim, um espaço comum, o tal do tabuleiro geopolítico, ele seria um tabuleiro anárquico, tá? Ou seja, assim, não é uma regra do mundo. Não é como se a ONU mandasse em porra alguma, né? É como exatamente, nessa lógica aqui, nenhum organismo de atuação internacional tem grande relevância. Essa é a primeira premissa. A segunda premissa é que os países agem independentemente do que acontece internamente, motivados através da tentativa de maximizar a utilidade esperada para eles, ou seja, maximizar o que é entendido como bom para eles, tá? Sobretudo do ponto de vista de poder. Então são duas premissas assim, os países são entes independentes buscando a maximização utilitária, o que é bom para si, dentro de um tabuleiro que é anárquico. Então, assim, como cada país não está nem aí para o outro país e ele atua a partir da sua visão de mundo. Então, quando a gente olha por esse ponto de vista... Não, tá de boa. Que é o ponto de vista realista, o que acontece? A gente diz assim, olha, uma narrativa. Uma narrativa é o seguinte. Então, aí que começa a questão delicada. Eu acho que ter aquela tranquilidade para colocar as narrativas, tal como aqueles que as defendem entendem, eu acho que é ponto de partida para a gente fazer uma reflexão nesse assunto. E não o que a Rússia está pensando, o que a Polônia agora está pensando. O que todo mundo... E mais que isso, eu estou pensando assim também, o que os intelectuais que estão escrevendo, que estão falando, o que esses discursos que estão na mídia brasileira, o que eles dizem, sabe? Eu acho que a gente tem que dar um passo atrás para entender o que eles dizem e entender. Eles dizem alguma coisa sobre opinião e não só sobre fatos. Então é legal olhar e falar assim, tá, qual que é a visão mais neutra possível de cada lado? Então, ou vamos dizer assim, mais bem definida, sem fazer o que a gente chama de estratégia do espantalho, que é caracterizar o outro lado de uma maneira muito simplista. Tá? Como eu não tenho muito lado, para mim tá fácil fazer isso. Que é o negócio da ciência. Eu até tenho, mas antes de mais nada, meu lado poxa, esse é um pensamento bem acabado aqui, esse é um pensamento bem acabado aqui. Então, um pensamento bem acabado de forma realista é o seguinte. Nos momentos finais, nos momentos do ocaso da União Soviética, assim, uma etapa fundamental desse processo foi naturalmente a reunificação da Alemanha, da queda do Muro de Berlim. Isso aí é o paradigma maior de todos. E no meio dessas discussões surgiu uma discussão sobre a expansão da OTAN em sentido ao leste. Diferentes representantes das forças ocidentais dialogaram sobre esse assunto com os representantes da União Soviética, nominalmente russos.
Tá? Então, essa expansão da OTAN nessa região é uma coisa que vem de muito tempo. Não, 89 para frente, né? Já entendi. Essa é uma discussão que estava rolando ali. Tipo assim, beleza, a gente está começando a pensar aqui essa dissolução. Então, por exemplo, no caso aqui da unificação da Alemanha. Tá, a Alemanha entrar para a OTAN como um todo, unificada, era uma discussão sensível, entendeu? Do ponto de vista da União Soviética, tá? Que ainda estava... O processo foi muito mais rápido do que imaginado naquela época. Mas, por exemplo, existiam discussões assim, ó, só uma parte da Alemanha vai estar na OTAN, coisas assim, até que, beleza, deu tudo... A Alemanha virou... Em bloco, foi lá. Mas, enfim, essa era uma discussão. Então, assim, existiram casos em que, assim, representantes ocidentais efetivamente falaram para representantes russos, não só para o Gorbachev, tá? Então você tem a autoridade máxima, como também, de fato, para secretários de Estado, coisas como, olha, nós não vamos nos mover a leste. Só que isso tem uma interpretação ambígua, porque pode ser assim, nós não vamos nos mover a leste dentro da Alemanha, ou isso nós não vamos nos mover a leste, ou seja, nós não vamos trazer, na medida em que haja um ocaso da União Soviética, as ex-repúblicas soviéticas para dentro da OTAN. Isso fica, assim, meio que... Então meio que rolou um acordo de gentlemen nesse sentido naquela época. Eu diria o seguinte, não sei se é bem um acordo, eu acho que, assim, esse assunto não foi formalizado, não tem papel, entendeu? Entendi. Ninguém assinou. Então ficou meio o dito pelo não dito. Assim, eu olhei bem esse assunto, li coisas assim, documentos da CIA, porque assim, isso é uma coisa que não dá para ser assim, naif, não dá para falar bobagem, porque isso é um negócio, assim, é absolutamente sério dentro dessa discussão. E assim, cara, verdade seja dita, houve sim falas nesse sentido. Houve ponto final. E isso aí, quem não gostar, achar que o cara tá falando um discurso pró-russo. Não tô falando nem uma pau. Pelo contrário. Então, assim, minha questão é, como, já entregando o jogo, como entender que eu acho que a violência absurda que o Putin tá fazendo, tudo isso, mas também tem que entender qual que é o contexto. Essa foi uma discussão que surgiu lá atrás. E a partir desse momento, o que acontece? Por outro lado, o Gorbachev já deu declarações em sentido contrário também, entendeu? Que não, isso aqui só tinha a ver com a Alemanha. Então é muito relativa essa conversa. Mas, de fato, ela existiu. Tem que olhar lá e falar, tá bom, tem esse papo. Então, houve um momento onde o Ocidente falou, ó, a OTAN não vai encher teu saco. Fica tranquilo aí. Não vai agir de maneira tão imperialista, vamos dizer assim, Entendi. tá? Não é bem isso, só que é muito mais importante do que isso. Porque, no final das contas, a gente está falando de os países da OTAN agem em bloco. Então, você está falando de uma questão sobre como esses países vão reagir a uma violência em relação a qualquer outro dos países envolvidos. Sim, quem tá na OTAN, se um país entrar em guerra na OTAN, todos os outros são obrigados a ajudar. Exato, esse é o papo. Então o negócio é bem sério. Outra coisa, os mísseis balísticos que estão dentro dos países da OTAN, estando eles no leste europeu, atingem facilmente a Rússia. Sim. Tá? Por exemplo, a discussão na Ucrânia, um míssil hipersônico chega em 9 minutos em Moscou. Entendi. Entendeu? Então a discussão é essa. Mas calma lá, lembrando que assim, tranquilo. a arte da coisa é você falar tudo que um lado acha que é assim mesmo, e o outro lado, tudo que o outro lado. Aí depois você fala, tá bom, agora com calma, vamos pensar qual que é o mais razoável dos caminhos, se é que existe. Então, esse era um ponto, e é um ponto sensível. Ao longo do tempo, diversas ex-repúblicas soviéticas foram entrando na OTAN. Isso, de fato, aconteceu. Em 2008, houve um evento lá em Bucareste em que foi colocada a possibilidade da Ucrânia, que era um dos países que havia maior sensibilidade sobre esse assunto, entrar na OTAN. Que a Ucrânia, assim, qual que é a jogada? A Ucrânia tem uma sucessão desde a virada do milênio de presidentes mais pró-Ocidente, mais pró-Rússia e mais pró-Ocidente. Porque é engraçado falar Ocidente, né? Mas é isso, mais Europa e Estados Unidos, tá? Mais nessa orientação mais aqui Ocidente, que a gente chama de Ocidente. Beleza, porque também tem parte da Rússia que está no Ocidente, mas é isso aí, você tá entendendo. Sim. Então tá. Então os presidentes antigos da Ucrânia, eles não eram pró-Rússia. Não, é o seguinte, veja bem, a gente está falando de um processo muito recente, tá? Então, assim, o que acontece? Em 2004, existe um fenômeno de rua chamado Revolução Laranja, que foi uma revolução pacífica até certo ponto, bem pacífica, perto da média das coisas, que aconteceu assim, houve uma eleição, o candidato que estaria na frente, que era um candidato pró-Rússia, foi acusado de
basicamente manipulado a eleição, tá? E eu dei uma olhada nesse assunto, assim, busquei também da maneira mais isenta de ver a coisa. E isso parece que é verdade mesmo. Então parece realmente manipulou. Fraude eleitoral. Aí isso levou a uma nova eleição. Yushchenko, que é o grande representante no executivo de uma visão mais ocidental, acabou levando. Entendi. Tá? E aí, quando ele levou, você tem uma inflexão mais forte em sentido a criar um negócio chamado MAP, que é um mapa de interesses determinado pela OTAN para a entrada de um país. Por quê? Porque, olha só, não é tão simples você entrar na OTAN, não basta querer, entendeu? Sim. Você tem uma série de mudanças internas. São duas questões diferentes para começar. Entrada na União Europeia, entrada na OTAN, tá bom? Mas vamos dizer assim que a questão mais sensível de todas é a entrada na OTAN. Mas beleza, então o papo tá nessa direção. Então aí em 2010, existe uma mudança de política com a eleição de um presidente com uma orientação mais russa, e isso vai gerar toda uma situação de complexidade, de tensão interna, que gera a queda desse presidente em 2014, que se exila na Rússia. E esse movimento é um movimento que, ao contrário da Revolução Laranja de 2004, foi um movimento mais violento, envolveu mortes e tal. E no final das contas, o grande ponto dessa história é que assim, a Rússia entende que esse movimento foi estimulado pelos Estados Unidos, que tinham forças da CIA e tal. De fato, os Estados Unidos apoiou, isso é verdade seja dita. Assim, eu olhei também, fato. Mas me explica, que eu não sei muito bem o que aconteceu em 2014. O cara estava eleito e aí tiraram ele do poder como? Com armas? Não. Ele na verdade, não. Assim, ele renunciou. Mas ele renunciou sob um nível de pressão, porque nem toda renúncia é uma renúncia espontânea, entendeu? Ele sofreu pressão para renunciar. Por quê? Porque ele foi contra os interesses do alinhamento da Ucrânia com os países europeus, tá? Com a OTAN. Agora, qual que é o grande lance, o subtexto? É o seguinte, existem várias pesquisas feitas ao longo do tempo, pesquisas de opinião na Ucrânia, sobre o interesse da população de entrar na OTAN, de ser mais ocidental ou menos ocidental. E eu olhei também, vi todas essas pesquisas, esse interesse começa abaixo. Então, quer dizer, no começo, na virada do milênio, o interesse da população ucraniana era minoritário em relação à entrada na OTAN. Não é verdade que a população ucraniana queria entrar na OTAN. Não queria, ponto final. O problema é que ao longo do tempo, esse interesse foi aumentando. E a partir de 2014, sobretudo, ele vai se tornando fortemente pró-Ocidente, fortemente pró-OTAN, entendeu? Então, assim, a população da Ucrânia teve uma virada de mente tem uma virada de opinião. Uhum. Então, o que acontece? Nesse momento, há uma renúncia, de fato, aí um mal-estar internacional num nível muito mais forte, porque todo o subtexto é aceleração desse processo para a entrada da Ucrânia na OTAN, e o que a Rússia faz é invadir a Crimeia. Tá? Em 2014. 2014. E aí que vem o negócio. Qual que é o papo da Crimeia? Voltando lá atrás. A Crimeia era uma região que o Império Russo conquistou dos otomanos do século XVIII, e que, no final das contas, foi, em 1954, como eu falei, concedida para a Ucrânia. Portanto, era uma parte legítima da Ucrânia. Por que eles concederam, você sabe? Sei, mas porque é uma não longa... é tão relevante. Assim, mas só pra... A gente volta nisso, mas só bom, claro. Se for o caso, mas só para pegar o fio da meada. Então, qual que é o negócio? Aí, a partir de 2014, a coisa de fato começa a ficar muito tensa ali naquela região. Então, tudo isso para dizer o seguinte, qual que é aí voltando a essa visão realista, a mais canônica, tá? É o seguinte, os estados nesse mundo que a gente vai chamar de anárquico do ponto de vista do tabuleiro, eles buscam defender os seus interesses. A Rússia não quer ter
na sua fronteira um país que possa ter mísseis apontados para si, então ela entende como um risco existencial, tá? O John Mearsheimer, que é um grande teórico americano que fala que a culpa da invasão é do Ocidente, coisa que eu não preciso julgar agora, vamos depois. Mas, enfim, ele fala isso e mais várias pessoas, então esse é o ponto. Então a OTAN acabou criando as condições em Bucareste, quando disse que a Ucrânia poderia vir a ser parte, para que no final das contas, sabe, há toda uma movimentação interna na Ucrânia, etc e tal. E aí a situação se formou, e aí essa invasão em 2014 é o começo de uma reação russa, tá? Que, na verdade, ela obviamente não envolveu só a Ucrânia, tá? Então, há uma movimentação na Geórgia, há toda uma movimentação... A Chechênia também, né? A Chechênia é uma discussão um pouco diferente, mas, mas enfim, porque a Chechênia, na verdade, é um território russo, o papo é outro. Enfim, mas o fato é que há uma movimentação russa nesse sentido de ser, dentro dessa visão realista, canônica, de, enfim, proteger aqui a sua integridade e a sua segurança. Sua esfera de influência. Sua esfera de influência. Que é coisa assim, ela tem direito a uma esfera de influência, tal como os Estados Unidos tinham a sua doutrina Monroe, tá? A doutrina de influência e enfim. Que foi o motivo deles ficarem muito putos quando colocaram mísseis em Cuba, né? Exatamente, essa comparação com a crise de Cuba. Lembrando que isso aqui é uma narrativa, tá? Não estou dizendo que esse é o meu ponto de vista. Né? Tudo bem. Lógico, né? Então tá bom, é a arte da gente tratar a coisa na maior boa. Então beleza, então aqui está essa formação. E aí o que acontece? A partir desse momento, há uma aceleração nos processos, tanto do lado da Ucrânia quanto do lado da OTAN, de tentar buscar essa convergência. E é nessa convergência e que se dá, no final das contas, a invasão russa. Então, essa é uma visão realista da coisa, do tipo assim, então os russos estão defendendo o seu interesse. Então, resumindo, os caras falam assim, Tan, vocês estão chegando perto demais do meu território, para com essa porra. Eles não pararam, começaram a avançar demais e eles falaram, tá bom, então a gente vai ter que assumir à força as paradas, já que politicamente a gente não está conseguindo fazer vocês respeitarem a nossa esfera de influência. E do lado ucraniano a mesma coisa, porque, por exemplo, em 2014, você também começa a ter uma disputa na região do Donbass, e aí surgem os acordos de Minsk, tá? Tem Minsk 1, Minsk 2, são acordos que basicamente, no final das contas, a Ucrânia assina e que envolve, por exemplo, mudança na Constituição da Ucrânia, uma série de coisas que, na prática, impedem a Ucrânia de entrar na OTAN. Tá? Então, o que acontece? Uma coisa que é fato também que eu olhei assim, os dois lados desrespeitaram o acordo, tá? Então, os russos desrespeitaram o acordo fortemente, mais do que os ucranianos, mas os dois lados desrespeitaram o acordo de alguma maneira. Esse acordo? Por exemplo, uma parte importante do acordo era o desarmamento. Segunda questão do acordo é que a Rússia, olha só, naquela época, qual que é a grande ideia? Para você estar na OTAN e também na União Europeia, você não pode ter um conflito interno muito forte. Então, a ideia é que a Rússia, do ponto de vista dos russos, se colocaram como observadores. A Rússia não era parte da história. Então, eles eram observadores. E haviam os separatistas aqui dentro que eles próprios estavam lutando, e a grande questão era, então aqui existe uma autonomia dessas províncias separatistas, essa era a ideia do acordo, e beleza, é assim que vai ser. Só que na prática, tinham mais de 10 mil soldados russos lá dentro. Então, a Rússia estava descumprindo o acordo, porque ela não era observadora coisa nenhuma. Do lado da Ucrânia também, tampouco houve não só o reconhecimento público, sabe, do acordo como uma coisa, mudar a Constituição nesse sentido. Pelo contrário, houve uma mudança constitucional em 2018 em sentido da aceleração no processo de entrada na OTAN. Então, quer dizer, o jogo, o acordo era um acordo muito sensível, muito para os dois lados. O acordo foi costurado com o apoio da França, o acordo foi... Enfim, era uma maneira de pacificar a região. Como todo acordo que dá minimamente certo quando a coisa está pegando muito, ninguém fica satisfeito, tá? E assim foi, e o acordo desabou porque, enfim, apesar de ser ruim para os dois lados, o que poderia ser sinal de que é bom, na verdade a tensão era grande demais e ele não se segurou. Aí o que acontece é que no ano passado, o Putin declarou que o acordo não valia mais. E existe uma mudança na lógica do que está em jogo, em que a coisa sai de uma perspectiva de que o grande lance são as regiões separatistas e sua autonomia, para efetivamente a Constituição agora, através da invasão desses territórios independentes.
Entendeu? Então, isso aqui há um processo que, dependendo de onde ele terminar, ele vai envolver o esfacelamento do país chamado Ucrânia. Pode crer. Então, antigamente, o acordo foi feito lá. Pode continuar sendo Ucrânia, Donbass, pode continuar na Ucrânia, mas para que isso aconteça, algumas mudanças na Constituição da Ucrânia que garantem a liberdade deles, autonomia tem que acontecer. Isso, autonomia dos territórios, autonomia legal, que na prática é como se fossem países separados. O País Basco, entendeu? Entendi. E isso daí... do jeito que foi pensado, tornava a entrada da Ucrânia na OTAN impossível. Tá? Esse é o negócio. Então tem um sentido muito prático a história, tá? Entendi. Então, assim, quer dizer, a Rússia entrou ali. Então, mas, de novo, a grande discussão é entender qual que é o ponto de vista realista da coisa. Então, o realista é assim, a Rússia criou, assim, a Rússia foi levada, segundo uma dessas óticas, a uma situação de pressão do Ocidente ao longo das suas bordas. Quando a coisa chegou nesse nível, ela agiu porque ela é mais forte para impor seu interesse, tá? Beleza. E aí você tem a guerra efetivamente, e esse é um ponto de vista que diz o seguinte, essa é uma parte da história que às vezes as pessoas, eu acho que elas não estão compreendendo muito bem. Óbvio que a Rússia quis atacar Kiev, quis dominar o país inteiro, mas efetivamente a conquista dessa faixa do sul e do leste, que gera uma verdadeira fragmentação aqui, ela representa, sim, algo em relação aos próprios acordos de Minsk. Então, ela tem, sim, um sentido, vamos dizer assim, ela é uma vitória parcial. Tem um sentido de vitória parcial aqui, sim. Então, essa é a visão. Para a Rússia. Para a Rússia, tem mesmo. Então, isso é verdade. Agora, beleza. Então, aí tem uma visão que não é pró-russa, do realismo, que diz o seguinte... Olha, a Rússia, que é um Estado agressor, mas fez essas coisas. O Estado agressor foi lá e impôs, não é porque tinha risco existencial nenhum, mas é a mesma coisa. Na prática é o Estado, dentro dessa lógica, dessa anárquica, dentro dessas situações que ela conduziu de maneira deturpada, então tudo isso é uma enorme mentira, e ela conduziu dessa maneira. Agora você tem uma outra visão, que é uma visão mais ligada a uma visão um pouco mais liberal do mundo. E como é que ela funciona? Ela é assim, olha, apesar da gente ter esses países que sim, muitas vezes buscam o seu interesse, duas variáveis contam muito. A primeira variável que conta demais é o fato de que existem órgãos internacionais, existem acordos, os acordos comerciais são absolutamente importantes, acordos militares como a própria OTAN, que o mundo ele está organizado em rede há muito tempo. Há muito tempo. E todo xadrez estratégico vem acontecendo em rede também há bastante tempo. E a coisa está estruturada assim. Então essa é uma maneira, um dos blocos. O outro bloco é o seguinte, desse pensamento. Os países não reagem só como um grande monolito, aquilo que é do seu interesse, é como se fosse jogando War. Uhum. O jogo do War existe, mas é meio bronco, assim, essa maneira de ver as coisas é um pouco bronca. Talvez seja mais complexo que isso. Tem umas sutilezas. Então, por exemplo, um presidente reage também de acordo com as suas percepções, de acordo com o seu perfil. O Trump age de um jeito, o Biden age de outro. Isso muda as coisas. O Bolsonaro age de um jeito, sei lá quem age de outro. Isso muda, tudo isso muda. E quando a gente olha dessa maneira, o que a gente vê? Que o povo ucraniano massivamente vem falando nos últimos anos é que quer ser parte não da OTAN, mas da União Europeia. Existe um alinhamento muito maior dessa população que tem sua autonomia garantida pela Constituição do país, que é um país legítimo, como todos os outros países reconhecidos no mundo, que faz parte de uma série de órgãos internacionais e assim por diante. Esse povo tem muito mais alinhamento com a Europa do que com a Rússia. E, do outro lado, o Putin age muito mais como um líder autocrata que quer impor muito assim a sua maneira, que é bélica, etc., de conduzir as relações internacionais, do que estritamente o interesse prático da Rússia. Porque, eventualmente, em algum nível, o custo-benefício para a Rússia pode ser péssimo disso tudo. Tá? Ela não parece que está ganhando nada com essa guerra, tipo... Então, é aí que a gente vai chegar. Uhum. Então, sob esse ponto de vista, é o seguinte, tá bom, então, de fato, pode ter existido uma discussão, existiu uma discussão
durante o período de unificação da Alemanha, sobre o avanço ou não da OTAN, existiu. Existe todo um debate geopolítico tenso, existe tudo isso. Mas existe a autonomia da Ucrânia de ser o que ela quiser ser. E não tem país nenhum que tem que ficar entrando sabe, nas questões de maneira violenta, porque não é assim que o mundo deve funcionar. Ainda mais assim, quando a gente está falando de lugares, de regiões que há muito tempo não tem uma tensão. É diferente você pegar um lugar onde está uma guerra constante. Cara, isso aqui a gente não tem algo dessa natureza desde a Segunda Guerra Mundial. É muito tempo, são 80 anos sem um negócio como esse. Entende? Não então, conta as guerras lá no Oriente Médio. Não, tô falando assim, na Europa. Ah, na Europa. Entendi. Entendeu? Então, qual que é o negócio? Quando a gente olha por esse ponto de vista, o Putin não está exatamente atacando só a Ucrânia dentro de uma esfera de interesse estritamente aqui da sua proteção existencial. Não. O Putin está atacando... O Putin está como um autocrata bélico atacando a ordem mundial, que está, por sua vez, respondendo de uma maneira que surpreendeu ele com coesão. De fato, tem uma mega coesão, então, uma mega coesão da OTAN, boa parte do mundo, todas as empresas saindo da Rússia. Você entende? O embargo envolvendo Suíça, que não se envolve em nada, Singapura. Então, ou seja, tem um movimento forte, organizado. E quando a gente vai ver, acima de qualquer coisa, existe uma enorme violência, porque o povo ucraniano deve ter direito de determinar o seu futuro. Então, essas são as duas visões distintas da coisa. Dos dois lados eu tenho que falar, isso aqui é verdade, isso aqui é verdade. Então, eu acho assim, a gente tem que olhar e ver, tá, o que está em jogo? Não está em jogo só o que é essa guerra, mas são narrativas que estão em jogo sobre como a coisa deve ser vista. Eu tenho uma inclinação muito maior por essa segunda narrativa. Tá? Eu acho que, primeiro, independente de qualquer questão histórica, em 2020, a partir de 2014, é claro o interesse ucraniano de estar alinhado à Europa, por uma série de razões. O declínio do prestígio russo, não importa, mas é uma coisa evidente. E é uma coisa... Você quer jogar no time dos mais fortes, né? Não é só isso, é muito mais legal. Não é só, é mais legal. O ponto é esse. Então, mais liberdade, civil, né? E aí tem uma coisa que a gente concorda. Entende? Liberdade, é isso, cara. Sacou? É assim, você quer estar num estado repressivo, que você não pode fazer nada, você quer estar num lugar que tem mais liberdade. Você pode falar o que você quiser, você pode... Entendeu? As coisas são mais livres, as relações são melhores. No meu ponto de vista, melhores já estou juízo de valor. Mas é isso, elas são muito mais livres, você tem muito mais espaço de subjetivação e etc. Tal. Então, para começar, tem isso. Eu acho assim, esse é um ponto absolutamente fundamental no meu ponto de vista. Então, não dá para tratar um país, seja qual for, ainda mais um país que é o segundo maior da Europa, como se fosse uma pecinha. O segundo maior país da Europa? Caralho, é 40 milhões de pessoas, né? Que vivem lá. O tamanho, né? Não dá pra você... Não é por população. Ah, por tamanho. Não dá pra fazer... Sabe aquele joguinho que a gente vê tipo, aqueles filmes que o cara tem um negócio que assim, ele empurra as pecinhas, que é um Word? Sim. Não é assim que funciona. Então, esse pra mim é o primeiro ponto. E o segundo é esse. O que eu acho que tá em jogo são as liberdades também. Eu não acho que o texto mata o assunto. Tem um subtexto. Foi aí que até na última discussão sobre esse assunto que houve alguma divergência. Porque para mim é isso. Para mim, o Putin representa uma maneira autocrática, repressiva de ver o mundo, que é, vamos dizer assim, oposta à maneira da Europa. Então a gente, no meu entendimento, tem que perceber que tem essas coisas. Aí beleza. Então você fala assim, tá bom, tem duas narrativas. Que bom. E daí? Olha só onde a coisa chega, que para mim é o grande ponto. Não é só que tem duas narrativas, que são duas maneiras das pessoas contarem que história é essa. E é o que a gente vê. Você vê que, agora que eu falei, é muito fácil, né? Você entra em alguns veículos, você vê essa daqui que eu falei, essa primeira realista do tipo, o Putin, a sua zona de influência, o xadrez do não sei o quê, né? Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Tem juízo. E do outro lado, essa outra aqui, que é tipo do Washington Post. Não é só isso, né? É uma outra coisa. É assim, o desfecho dessa guerra vai determinar fortemente para que lado a gente vai como mundo. E quando se fala isso, a minha percepção é que o que ele vai determinar também é qual dessas narrativas vai ser hegemônica.